Amém. Pode. Alô, alô, som. Eis, glorificado Jesus. Eis aqui nós, nesta tarde, Assembleia de Deus, localizada ali na Rua Major Cláudio Leite, número 25, centro de Brejinho, ali ao lado da cozinha comunitária, sob a direção do nosso pastor José Maria da Silva. Eis nós aqui nesta tarde, para levar uma mensagem ao teu coração. Neste momento nós estaremos orando para iniciar este santo trabalho nesta tarde. Oremos, grandioso Deus e maravilhoso Pai. Neste momento, Deus Santo, Deus querido, nós estamos aqui, que o Senhor venha nos abençoar de uma forma grande, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja com nós, faltando nós, transmitir a Tua mensagem nesta tarde, que possa alcançar a Tua palavra, almas para o Teu santo reino. Deus abençoe esta localidade, que através deste serviço de som, ó Deus, vai ouvir a Tua palavra, e que assim seja abençoado nesta tarde, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos louvando o hino nesta tarde 303. Glória a Deus, aleluia. É um hino 303 da nossa harpa cristã. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus.
número do hino nesta tarde aqui. Precisamos de Jesus. Todo ser humano precisa da pessoa bendita de Jesus. É por isso que Deus amou este mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que venha ter uma vida eterna. É por esta razão que nós estamos aqui nesta tarde, te oferecendo Jesus como presente da tua vida, da tua alma. Louvamos o número 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade, pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno que se encontra no Senhor Jesus. Venha Cristo, nosso meigo nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. O nome do louvor, venha Cristo. Ele te chama nesta tarde. Ele diz: venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa a tua situação, o teu problema, então somente Cristo nesta tarde quer te abraçar. Pois Deus aqui nesta tarde tem uma palavra ao teu coração, porque Jesus é aquele que veio para dar vida e vida com abundância. Nesta tarde eu quero dizer para você: abra o seu coração nesta tarde, ouve a mensagem do Senhor nesta tarde, porque o Senhor tem algo maravilhoso para falar com você. Desde já, o nosso irmão Alex aqui está comigo, ele vai trazer uma palavra ao teu coração nesta tarde, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus.
Que o Senhor vos abençoe nessa tarde de alegria. Estamos na sua localidade hoje falando de Jesus. Nós fazemos parte da campanha evangelizadora Pernambuco para Cristo, da Assembleia de Deus, aqui de Brejinho, com liderança do nosso pastor José Maria da Silva. Estamos aqui para falar do Evangelho de Deus. Estamos aqui para falar que Deus salva, liberta o homem de todo o pecado. Nós estamos situados ali na rua Major Cláudio Leite, número 25, vizinho à cozinha comunitária de Brejinho. E nessa tarde você possa sentir Deus nos envolver de uma maneira especial. Então se sinta abraçado por nós que fazemos parte da campanha evangelizadora Pernambuco para Cristo. Irmão Gilberto, irmão Alex, estão engajados nessa campanha de levar o Evangelho de Cristo, de levar a palavra, aleluia, louvado seja Deus, aos municípios e à cidade. Deixarei em Isaías capítulo 61, a partir do primeiro versículo, Isaías 61, a partir do primeiro versículo, que nos diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia, aleluia, da vingança do nosso Senhor Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então a salvação é proclamada nessa tarde, porque o Senhor ele tem levantado homens e mulheres guerreiras para levar esse evangelho. Deus tem ungido, aleluia, louvado seja Deus, pregadores para anunciar as boas novas, para pregoar as boas novas aos mansos, e enviou Jesus para restaurar, aleluia, louvado seja Deus, contritos de coração, para proclamar liberdade àqueles que estão presos, para abrir das prisões, aleluia, aqueles que estão condenados. O Senhor Jesus aprega o aceitável ano da salvação, que nessa tarde você possa, aleluia, saber que Deus preparou uma tarde de salvação. E essa é uma lição maravilhosa que aprendemos de nosso Jesus Cristo. Ele veio, aleluia, louvado seja Deus, para salvar a humanidade. Ele veio, meu amado irmão, aleluia, para mostrar, aleluia, que não está perdido, para mostrar que você, aleluia, louvado seja Deus, não está aí à toa, para mostrar, aleluia, que através dele você, aleluia, é mais do que vencedor. Jesus pagou um alto preço ali na cruz do Calvário. Quando eu olho para o Evangelho de Cristo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus falando nos últimos tempos de um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que nessa tarde você possa dizer: Senhor, aleluia, eu quero renovar minha aliança. Que nessa tarde você possa dizer: Senhor, eu quero voltar para a casa do Pai. Que nessa tarde você possa dizer: Senhor, aleluia, eu quero estar na Tua presença, porque estar na presença de Deus é maravilhoso. Quando o crente está na presença de Deus, ele aleluia, se alegra, aleluia, porque Deus, aleluia, está no controle da situação. Quando Deus está no controle, milagre acontece. Quando Deus está, aleluia, no controle, aleluia, louvado seja Deus, algo especial acontece em nossas vidas. Que nessa tarde você possa colocar, aleluia, louvado seja Deus, adiante dele a sua necessidade. Eu sei, aleluia, louvado seja Deus, que nos últimos tempos passamos por tempos difíceis. Eu sei que nos últimos tempos, aleluia, louvado seja Deus,
São tempos trabalhosos, mas eu queria, meu amado ouvinte, te falar, aleluia, que esses panfletos que está sendo entregado nessa tarde, aleluia, você possa ler ele com carinho, porque é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz, onde estiver Deus ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Mas veja, aleluia, meus amados irmãos, que nos últimos tempos o amor de muitos tem esfriado, que nos últimos tempos, aleluia, louvado seja Deus, o desejo de adorar tem esfriado, que nos últimos tempos o desejo de estar na casa do Pai tem esfriado, que nessa tarde, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor possa chacoalhar, aleluia, esse desejo de estar de volta à casa do Pai, que nessa tarde você possa dizer, eis-me Senhor, aleluia, eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua casa, que nessa tarde você possa dizer, Senhor, faz em mim, aleluia, morada, aleluia, a Bíblia diz, meus amados irmãos, eis que estou à porta e bato. Se alguém, aleluia, abrir a porta, eu cearei com ele comigo. O Senhor, ele bate na sua porta nessa tarde. Nós estamos aqui, meu amado ouvinte, aleluia, falando de Jesus. Nós estamos aqui nessa tarde falando que Jesus é a solução para o teu problema. Nós estamos aqui, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de frente aqui à academia, aleluia, Aline Cristina dos Santos, nessa, aleluia, localidade, falando, aleluia, que há solução para o teu problema, que você não desanime adiante da dificuldade, que você não desanime adiante, aleluia, dos problemas. O que eu tenho olhado, aleluia, nos últimos tempos, aleluia, que a seara realmente é grande. Estava certo o Senhor Jesus quando ele disse, a seara é grande, mas poucos são os severos. A seara realmente é grande, mas poucos são os que têm coragem, aleluia, de falar do Evangelho. Falar do Evangelho, aleluia, dentro da igreja é fácil, falar do Evangelho, aleluia, louvado seja Deus, dentro do templo é fácil, mas falar do Evangelho, aleluia, na praça pública, aleluia, veja, aleluia, como é difícil, porque são poucos, aleluia, louvado seja Deus, que tem essa coragem, mas Deus ainda tem levantado, aleluia, homens e mulheres guerreiros para pregar o Evangelho. Deus ainda tem levantado, aleluia, homens e mulheres para falar do amor de Jesus. Nós estamos falando nessa tarde do verdadeiro amor. Nós estamos falando nessa tarde, aleluia, que há solução para o teu problema. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Nós nessa tarde falamos que o Senhor Jesus é aquele que pode resolver a tua situação. Nós falamos nessa tarde que há solução para o teu problema. Nós falamos nessa tarde, aleluia, que há jeito para o teu problema. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O segredo, aleluia, do crente, aleluia, é caminhar. Aleluia, o Senhor, aleluia, uma tarde especial. Aleluia, uma tarde, aleluia, louvado seja Deus, de falar de Jesus. Se você quer falar de Jesus, venha, aleluia, participar da campanha evangelizadora. Se você quer tempo, aleluia, para pregar, venha pregar, aleluia, para o povo que precisa ouvir a palavra de Deus. Se você quer pregar, venha, aleluia, falar que Jesus salva e liberta o homem, aleluia, de todo o pecado. Tem faltando, aleluia, nos últimos tempos é coragem, aleluia, de pregar o Evangelho. E por isso a Bíblia diz que o amor de muitos tem esfriado, porque poucos, aleluia, têm, aleluia, essa coragem de falar que Jesus salva, de falar que Jesus liberta, de falar que Jesus vai para o céu. Aleluia, louvado seja Deus, a seara realmente é grande, como nos diz Jesus, mas poucos são os severos que estão a batalhar. Veja, aleluia, nós estamos nessa tarde, aleluia, o irmão Alex, o irmão Roberto, falando de Jesus. Veja, aleluia, louvado seja Deus, que aqui tem eu, ele e o Espírito Santo do Senhor, porque realmente a seara é grande, mas poucos são os severos. Aleluia, poucos têm coragem, aleluia, de dizer, Senhor, aleluia, eu vou hoje, aleluia, batalhar, eu vou hoje falar do teu Evangelho, aleluia, que Deus desperte, aleluia, aqueles que têm dormido, que Deus desperte, aleluia, aqueles que não têm mais coragem nem de evangelizar, que Deus desperte, aleluia, louvado seja Deus, aqueles que muitas das vezes dizem, aleluia, precisa de tempo para pregar a igreja, mas não tem tempo de sair para o campo. Deus, aleluia, nessa tarde, levante, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, homens e guerreiros para vivenciar esse
Escritura. Que Deus nessa tarde, aleluia, nos dê, aleluia, louvado seja Deus, uma esperança viva de falar de Jesus. Eu me lembro, aleluia, uma certa vez que a Bíblia nos diz que Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele chega ali, aleluia, Lázaro havia 4 dias que estava morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, louvado seja Deus. Aonde Jesus está, milagre acontece. Aleluia, aonde Jesus está, prodígio acontece. Aleluia, a Bíblia diz que é da onde Jesus estava e quando volta, aleluia, a casa de Lázaro, veja que já havia 4, aleluia, dias que Lázaro tinha morrido. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, e Marta diz a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, se você estivesse aqui, aleluia, meu irmão não estaria morrido. Mas eu digo uma coisa, Jesus, aleluia, fala para Marta, aleluia, Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, mesmo que esteja morto, ainda viverá. E Marta diz, eu sei, aleluia, louvado seja Deus, que naquele grande dia, aleluia, há de ressuscitar, aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus disse abertamente, aquele, aleluia, mesmo que esteja morto, ainda viverá, porque eu sou a ressurreição e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E nessa tarde eu falo do verdadeiro Pai, e nessa tarde eu falo do verdadeiro Evangelho de Cristo, e nessa tarde eu falo do único Deus, aleluia, louvado seja Deus, que dá, aleluia, salvação. Aleluia, Jesus quer nessa tarde libertar você, aleluia, dos mundos da droga. Jesus nessa tarde quer libertar você dos vícios. Jesus nessa tarde quer tirar você do lamaçal do pecado. Nessa tarde o Senhor, aleluia, fala, aleluia, como ele fez, aleluia, louvado seja Deus em Jeremias 18. Aleluia. Jesus quer que você levante, Jesus quer que você dê um passo a Ele, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, porque Deus tem um plano especial para a tua vida, Deus tem um plano especial para aqueles, aleluia, que escutam a voz de Deus. Se você escutar a voz do Senhor nessa tarde, aleluia, louvado seja Deus, dê um passo a Ele especial. Se você escutar, aleluia, a voz do Senhor nessa tarde, aleluia, saiba que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, é aquele que levanta, é aquele que dá vitória. O Senhor preparou homens e mulheres guerreiras para vivenciar as boas novas, para falar do seu Evangelho. Estamos aqui, aleluia, louvado seja Deus, para falar que Jesus salva, para falar que Jesus liberta, para falar que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então escolha, aleluia, a melhor parte. A Bíblia diz que uma das visitas de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, em uma certa aldeia. A Bíblia diz que ele visita, aleluia, a Marta e a Maria. E ele diz, aleluia, louvado seja Deus, através da sua palavra. Aleluia, que Maria ali ela ficava atento a ouvir a voz de Deus. Mas Marta, aleluia, louvado seja Deus, estava distraída com muitos fazeres. Aleluia, mas Maria escolheu a melhor parte. E Jesus disse a ela, aleluia, porque Maria escolheu a melhor parte, porque não será tirada. Marta, aleluia, estava fadigada com muitos fazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, aleluia, a melhor parte é a palavra de Deus. Que nessa tarde você escute e que você guarde a melhor parte, que nessa tarde você guarde em seu coração o Evangelho de Cristo, aleluia, porque a seara é grande, aleluia, a seara é como Jesus disse, a seara realmente é grande, mas poucos são os seveiros que querem batalhar pelo Evangelho. Mas oremos a Deus para que Deus levante, aleluia, louvado seja Deus, homens e mulheres, aleluia, para pregar, aleluia, nas ruas, para levar o Evangelho de Cristo, para falar que Jesus salva, para falar que Jesus liberta, aleluia, porque Jesus estava bem perto em sua palavra. Aleluia, aqui é o melhor lugar de se pregar, que é o melhor lugar de se falar de Jesus, porque tem pessoas aí que precisam ouvir a voz de Deus. E nessa tarde você guarde em seu coração essa palavra. E nessa tarde você diga, Senhor, eu ouvi a tua voz.
aleluia, quero guardar em meu coração a tua palavra. Deus tem o melhor para você nessa tarde. Continue adorando, continue servindo a Ele. Saiba que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Milagres acontecerão em sua vida quando você der um passo a Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, continuo orando, aleluia, pela minha casa, pelo meu lar, continuo orando pela igreja e continuamos, meus amados irmãos, orando uns pelos outros. Aleluia, o movimento, aleluia, tem, aleluia, algo de Deus para trazer nessa tarde. Nós fazemos parte da campanha evangelizadora Pernambuco para Cristo. Estamos, aleluia, louvado seja Deus aqui, aleluia, na Academia Aline Cristina dos Santos, levando a mensagem do Evangelho. Eu só agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém. Agradecido a bondade do nosso Salvador Jesus Cristo por esta oportunidade aqui, nesta localidade, nesta tarde aqui, perto desta academia aqui, que tem por título Aline Cristina dos Santos. Foi alguém que hoje está fazendo 16 anos e 4 meses que o Senhor chamou ela para a glória. Era minha filha, me alegro porque, glória seja dada no Senhor, ela foi para o lugar, para uma cidade maravilhosa. E nesta tarde também, o Senhor, assim como levou ela, como ela partiu com Cristo, o Senhor também, nesta tarde também quer lhe dar um presente também, Ele, a própria pessoa de Jesus, para um dia você ir morar numa cidade maravilhosa. Que Deus possa abençoar você que escuta a palavra do Senhor aqui nesta tarde. Também quero deixar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo a partir de 19, você que tem a sua Bíblia em casa, se você quiser acompanhar estes versículos, está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo, glória seja dada ao Senhor, de número 9, a partir do versículo 19, louvado seja ao nome do Senhor. O Senhor tem falado aqui nesta tarde, e Ele vai continuar falando, porque Jesus é a solução de todo ser humano. Jesus é a solução. Foi para isso que Deus enviou seu Filho amado, porque a vida do ser humano ela é limitada, a vida do ser humano é passageira, os problemas vêm, as enfermidades vêm, outros tipos de problemas vêm, e então a vida se torna passageira, mas há uma cidade maravilhosa esperando por mim e por você, mas para isso precisa tão somente dar um passo para Jesus e aceitar a Ele como Salvador de sua vida. Então no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 19, diz: Jesus, levantando-se, seguiu seus discípulos também. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou-lhe a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Aqui vemos uma das passagens maravilhosas, gloriosas de Jesus, dos seus milagres, enquanto ele estava no seu ministério terreno. Havia esta mulher, uma mulher que havia 12 anos que ela padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, que não era fácil. 12 anos não é brincadeira. Imagina, 12 anos a pessoa sendo portadora de uma enfermidade, que sofrimento. Mas o que me alegra aqui diante desta passagem maravilhosa é que ela, com certeza essa mulher, ela deve ter pelejado bastante
ter se consultado diante de médicos, ter buscado algum tipo de cura para que ela ficasse bom. Porque eu e você sabe que quem tem enfermidade, nós sabemos que não temos alegria, que nós não temos paz, mas nós sempre vamos em busca de médico, vamos em busca de solução. Assim fez esta mulher. E o que me alegra aqui nesta tarde, aqui diante desta passagem maravilhosa, é porque ela ouviu falar sobre os médicos dos médicos, que é Jesus de Nazaré, e ele está aqui nesta tarde também. Esta mulher, ela sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, ela padecia por 12 anos com esta enfermidade, mas o que nos chama a atenção, o que nos alegra, é porque ela ouviu falar que Jesus poderia resolver a situação dela. O que foi que esta mulher fez? Esta mulher tão somente foi ao encontro de Jesus. Eis que uma mulher que já havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, ela chegando por trás de Jesus, tocou-lhe a orla de sua veste. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa, porque dizia consigo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. Que coisa gloriosa. Jesus está aqui nesta tarde, assim como fez esta mulher. Ela entre a multidão, até muitos oprimiam ela para que ela não tocasse em Jesus, mas o que nos alegra, que ela enfrentou a multidão e ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi sarada. Amém? Aleluia! Que coisa maravilhosa! Jesus quer que você venha aqui nesta tarde e tão somente toque nele, aceite ele como Salvador. Eu quero lhe dizer, meu prezado ouvinte, que ouve a palavra do Senhor aqui nesta tarde, através deste serviço de som. Tão somente dê um passo para Jesus, toque nele, que não importa o teu problema, se é enfermidade, se o teu problema é questão financeira, se o teu problema é espiritual, se tu carrega algum tipo de enfermidade, assim como esta mulher aqui carregou, ela enfrentou a multidão. Alguém dizia: por que é que tu oprime o mestre? Mas quando esta mulher tocou nas vestes de Jesus, ele sentiu virtude. E quero lhe dizer que Jesus, através de ter sentido virtude, através da fé daquela mulher, ela ficou sã. O sangramento se estancou e esta mulher foi tão somente sarada pela pessoa bendita de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Então, meu prezado ouvinte, Jesus é a solução. Jesus é aquele que vem para dar vida e vida com abundância. Jesus, voltando-se e vendo, e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Que coisa maravilhosa. Então, você que ouve a palavra do Senhor, você que tem o privilégio de estar ouvindo a palavra do Senhor aqui nesta tarde, quero dizer para você: Jesus é a razão, Jesus é a solução, Jesus é aquele que, através da fé, não importa o tamanho do teu problema, da tua necessidade, quero tão somente dizer para você que ele pode resolver a tua situação, assim como ela resolveu a situação desta mulher. Esta mulher era uma sofredora, 12 anos, que era portadora de uma hemorragia de sangue. Não era fácil o sofrimento dela, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi ao encontro dele e com certeza ela foi vitoriosa, ela foi uma pessoa beneficiada. Assim, você pode tão somente nesta tarde ser. Jesus é um especialista, de um modo geral, em todas as áreas da vida. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós se entregamos para Jesus de corpo e alma e dissemos: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu preciso da tua ajuda,
ajuda. Jesus, através da minha fé, eu creio que tu vai resolver a minha situação. Ele resolve como assim ele resolveu a situação desta mulher e de todas e quantas pessoas que tem na Bíblia que alcançaram vitória e ainda hoje alcança, porque aquele mesmo Jesus é o mesmo que está aqui nesta tarde. Amém? Então, através da palavra dele, através da fé, quero dizer para você que você pode alcançar a solução para o teu problema. Amém? Então é Jesus. Se você quiser morar no céu, você tem que dar um passo para Jesus. Se você quiser viver uma vida eterna lá no céu com ele, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele foi preparar uma morada para todos aqueles que aceitaram ele como Salvador. Se o mundo aceitar a Jesus em peso, lá tem morada para todo mundo, ainda vai sobrar. Amém? Mas é preciso se render a Jesus, é preciso aceitar a Ele como Salvador de sua vida. Não é de qualquer maneira que vai ter uma vida eterna ao lado de Jesus. É preciso chegar para Ele, aceitar a Ele como Salvador de suas vidas, renunciar o pecado, porque Jesus é santo e lá no céu só entra quem for santo. Então, prezado ouvinte que ouve a palavra do Senhor aqui nesta tarde, que Deus possa abençoar você, que você possa alcançar a vitória, assim como esta mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, ela foi vitoriosa. Você pode ser, não importa o tamanho do teu problema. Venha a Jesus. Ele disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está de braços abertos. Jesus quer dar o melhor para você. Se tem alguém que pode lhe dar um presente maravilhoso aqui nesta tarde, se chama a pessoa bendita do nosso Salvador de Jesus Cristo. Olhe, você que ouve a palavra do Senhor, a sua vida é limitada, a minha vida é limitada. A Bíblia afirma que a idade permitida do homem, quer dizer, o homem e a mulher viver, lembre-se que a Bíblia afirma, 70 anos de idade, aquele que passar por certo vigor, por certa saúde, enfado e canseira. Mas quero lhe dizer que você não tem uma vida eterna sobre esta terra, que você não tem. A sua vida é passageira, mas é para isso que Jesus veio. Foi para isso que Ele está aqui nesta tarde lhe convidando, através da sua palavra, que há uma vida eterna por toda a eternidade diante dele. Há dois caminhos. Há um caminho com Cristo Jesus e há um caminho sem Cristo Jesus. Mas eu quero lhe desejar nesta tarde o melhor caminho, Jesus de Nazaré. Que Deus em Cristo assim o abençoe. Neste momento, nós estamos aqui, você que ouve a palavra do Senhor, se você sentir desejo no seu coração de fazer como aquela mulher que estava sofrendo, que estava padecendo há 12 anos com uma hemorragia, com fluxos de sangue, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela correu entre a multidão para tocar sobre as vestes de Jesus, e ela disse consigo: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Então você nesta tarde quiser dar um passo para Jesus, estamos nós aqui. Você pode levantar a sua mão, aceitar Ele como Salvador de sua vida. Nós façamos uma oração por você e de imediatamente o seu nome será escrito no livro da vida. Que Deus em Cristo te abençoe, te conceda outra oportunidade, porque não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, porque o dia de amanhã só pertence a Jesus. Glória seja dada ao nosso Senhor, porque nós fisicamente nós somos mortais, né? Mas quero dizer para você que Jesus está aqui para dar vida e vida com abundância. Ele diz: eu sou a ressurreição, né? Aquele que crê nele, com certeza, diz a Bíblia, rios de águas correrá. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe nesta tarde.
nós vamos neste momento orar por você, por esta localidade que tem ouvido a palavra do Senhor, para que Deus venha lhe abençoar, para que Deus lhe conceda a salvação para a tua alma. Você que sentir desejo de ir ali ao trabalho ali da nossa igreja, se encontra ali na igreja ali, Assembleia de Deus, localizada ali na Rua Major Cláudio Leite, né, número 25, centro de Brejinho, ao lado da cozinha comunitária, sob a liderança do pastor José Maria da Silva. Você será o nosso convidado especial. Hoje a partir das 19 horas, tem trabalho ali de adoração, e você com certeza será bem-aventurado através da palavra do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, neste momento nós encerramos este trabalho aqui. Aleluia! Agradecido porque até aqui nos tem ajudado o Senhor, e ter proclamado a tua mensagem aqui nesta tarde, Senhor. Que a tua mensagem, meu Deus, possa, ó Deus, tocar nos corações dessa localidade, para que possam aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador de suas vidas, para que um dia possa morar contigo no céu por toda a eternidade, onde não há problemas, não há violência, não há tristeza e nem dor. Que Deus em Cristo assim o abençoe, em nome de Jesus, e amém. Amém.